Bom dia! E hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bastante conhecida a respeito da vida de Paulo, que está lá em Atos 16. Nesse momento, Paulo e Silas tinham sido presos injustamente, foram açoitados e jogados na prisão. Mas mesmo assim, a palavra vai nos falar que eles pararam por um instante e estavam adorando ao nome do Senhor, louvando e glorificando ao nome do Senhor, mesmo vivendo essa situação tão difícil. E a palavra vai dizendo que quando eles começaram a adorar, as cadeias se abriram e todos os presos foram soltos. O carcereiro que estava cuidando deles acordou, se despertou do sono. E quando ele viu aqueles presos soltos, ele sentiu muito medo, porque ele que estava tomando conta ali daquela prisão quis tirar a própria vida, e Paulo diz: não faça tal coisa. Ministrou o Senhor Jesus para ele, foi até a casa dele, foi cuidado por ele, e ele se rendeu a Jesus. E eu aprendo algumas coisas com essa passagem. A primeira delas é que não importa a circunstância, eu preciso manter a minha identidade de adorador ao Senhor. Nós já falamos isso aqui. E muitas vezes, quando passamos por algumas situações difíceis, que mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sendo filhas do Senhor Deus, nós não estamos isentas, como a gente também já disse aqui, de passar por algumas situações. E muitas vezes, quando estamos naquele momento difícil, ao invés de nós mantermos a nossa adoração ao nosso Senhor, nós passamos a reclamar, a questionar, a querer desistir, olhar para trás. E sabe, o Senhor simplesmente quer que nós nos mantemos adorando o nome dEle. E quando a gente já não pode fazer mais nada diante da situação, que era o caso de Paulo e Silas, o Senhor vem e faz o milagre. E nesses momentos difíceis, quando mantemos uma adoração, é aí que temos experiências com o nosso Deus. Experiências extraordinárias, como teve Paulo e Silas ali, ao ver aquelas cadeias se abrirem. Então, o primeiro ensinamento é que precisamos manter-se adorando ao Senhor, para viver experiências com Ele, mesmo no momento da dor. Nós temos uma escolha. No momento da dor, eu alimentar a dor, ou eu amenizar a dor, adorando o nome do Senhor. E foi isso que Paulo e Silas fez. Estavam presos, agora machucados, porque eles foram açoitados, sem ter o que fazer, inocentes, mas eles decidiram não potencializar aquela dor, se lamentando ou reclamando. Eles decidiram adorar o nome do Senhor para amenizar aquela dor. Guarde isso para você. Guarde. Talvez você não consiga sair desse momento de dor, mas buscando a face do Senhor você consegue amenizar e não potencializar, reclamando. E uma outra coisa que eu aprendo também, que nós já falamos, Paulo, ele foi encontrado por Jesus no momento em que ele era perseguidor do povo de Deus. Ele ainda chamado de Saulo, era perseguidor e era conhecido por isso. E mesmo assim Jesus o encontrou. E nessa passagem o Senhor nos mostra mais uma vez que o amor dele se estende a todos. Aquele carcereiro estava ali, provavelmente ele tinha açoitado, tinha prendido, tinha maltratado Paulo e Silas. Mas mesmo assim, o Senhor o encontrou. E através de Paulo e Silas, olha só, como o amor do Senhor ele se estende a todos. E mais um entendimento que o Senhor nos dá. Mais uma vez, Paulo e Silas estavam ali agora soltos, com os outros presos soltos. Ele podia não querer falar do amor de Jesus para aquele carcereiro. Mas eles decidiram ministrar Jesus na vida daquele homem, mesmo sofrido mal na mão daquele homem. Consegue entender? O amor de Jesus se estende a todos. E nós precisamos entender isso, porque nós somos a representação de Jesus. Então nós temos que olhar com esse olhar, um olhar de amor, e amor para com todos. Amém? Pai, graças te damos por esses ensinamentos, que possamos aprender contigo, praticar a tua palavra, viver essa verdade, Senhor, essa revelação, para que ela se torne parte da nossa vida. Senhor, nós declaramos, Pai, que nós aprendemos e vamos praticar a tua palavra no nosso dia com ações pequenas, mas diárias. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.